Algumas citações aqui, né? O pessoal fala que a gente está diante do neoliberalismo em Minas. Na verdade, o neoliberalismo ele é mentiroso e falso, né? Porque é um consenso de Washington, que não foi feito em Washington, foi feito em Genebra, né? E ele é falso porque ele pressupõe que o custo do trabalho está elevado e tem que reduzir o custo do trabalho, mas na verdade ele foi muito mais em função dos países centrais manter as suas colônias por muito mais tempo do que se deveria, né? E também em função da crise do petróleo. Então ele é mentiroso, porque não foi feito o consenso de Washington, foi feito em Washington, foi feito em Genebra, e ele é falso, porque ele parte de bases completamente mentirosas, irreais. E outra coisa é o Ministério do Trabalho, né? A gente fica vendo assim, né? Ou seja, um poder que tem o Ministério do Trabalho, mas falta mais eficácia, né? E aí nós tivemos agora, recente, a alteração da lei de concessões, a medida provisória 579, nós conseguimos, a federação, em articulação com o Congresso Nacional, aprovar uma emenda, né, que mexia na questão central que permite a terceirização do serviço público, que é a lei de concessão 8987, seu artigo 25, parágrafo 1º, é ela que tem impedido a gente não ganhar as ações civil públicas no STF e no TST. A gente tem ganhado todas as ações civil públicas contra a terceirização, mas as empresas estão arguindo no STF que a lei de concessão ela vale mais do que o enunciado 331 do TST. Né? E nós alteramos essa emenda, propusemos uma emenda que foi aprovada e alteramos a lei de concessão, mas infelizmente foi vetado, né, pela presidente Dilma. Né, como nós somos dirigente sindical, né, nós temos autonomia para fazer crítica a quem precisa ser feito. E um dos motivos do veto, que fomos chamados lá pelo governo, é para dizer o seguinte: estamos vetando, mas vamos estruturar melhor o Ministério do Trabalho para fazer as fiscalizações e as autuações. Ainda estamos devendo essa estruturação melhor do Ministério do Trabalho, que a contar a atuação aqui na CEMIG, que a gente esperava com eficácia maior, não tem ocorrido. Eu sei que não é por causa do esforço dos profissionais do Ministério do Trabalho, mas existe uma questão hoje estrutural de um poder do Ministério do Trabalho que não se faz eficaz para poder pôr fim a essa quantidade de burração da legislação trabalhista, que é a terceirização no setor elétrico e em outros setores da atividade econômica. Então eu sei do esforço, aqui o relato do Ministério do Trabalho, mas também a gente está ainda aguardando uma melhor estruturação para ter uma melhor atuação do Ministério do Trabalho. Outros companheiros colocam aqui uma questão, e aí, qual que é a ligação da PLR, né, com essa quantidade de distribuição de dividendos? Qual que é o problema que a gente vê nisso? Né? Como que as coisas se ligam? Aqui no debate na Assembleia Legislativa, a gente ouviu Aureliano Chaves, quando estava privatizando Furnas, lá na década de 90. Eu ouvi Aureliano Chaves, que é um liberal, não é nenhum socialista igual a mim, né, um liberal de carteirinha, defendendo o seguinte: a maior riqueza da CEMIG, ela chegou onde chegou com essa qualidade na prestação do serviço, essa robustez no setor elétrico todo, né, é porque ela tem uma política de pessoal diferente de qualquer outra empresa, porque tem que ser assim o setor elétrico. E quando a empresa propõe uma PLR, que ela desconsidera a base técnica dessa empresa, a parte operacional da linha de frente, ela está colocando em risco a sua própria história. Não defendida por nós, mas defendida por um liberal que acha que a empresa tem que valorizar o seu pessoal, porque sem uma valorização ela não vai continuar prestando o serviço e não vai continuar tendo a pujança que ela tem. Daí é que se liga, né, um modelo de PLR onde quer privilegiar alguns poucos que definitivamente, né, não vão sustentar a CEMIG enquanto empresa pública prestadora de serviço essencial. Se chamar um gerente para poder operar o sistema elétrico brasileiro, ele não consegue. Se chamar um gerente para poder dar manutenção numa rede da CEMIG, ele não consegue. E parece que é uma coisa, né, o pessoal falou que parece que tentam tirar essa importância do trabalho. Tá certo? E que é uma coisa completamente irreal, completamente falsa, porque não existe serviço de qualidade em setor nenhum sem ter trabalho capacitado em condição de executar. É o caso da situação da CEMIG. Aqui tem trabalhadores altamente capacitados dentro dessa audiência de comissão pública. E estão em greve, e parece que isso não sensibiliza a direção da CEMIG.
Então, esse modelo de gestão, que a PLR é instrumento fundamental dele, se não for combatido, se não for alterado, e é por isso que nós estamos em greve, eu não tenho dúvida que a CEMIG caminha dentro de pouco tempo para poder ser uma das piores empresas do setor elétrico brasileiro. Eu não tenho dúvida de afirmar, porque aconteceu com outras empresas. Outras empresas passaram por esse mesmo caminho, trilharam essa mesma estratégia e deram com os burros na água, porque afundou enquanto empresa. Desconsiderar a parte mais importante de uma empresa, que é a sua linha de frente, que são seus trabalhadores, é jogar contra o próprio patrimônio da empresa. É por isso que nós vimos aqui na Assembleia Legislativa, não é só uma questão corporativa dos trabalhadores que estão lutando com mais PLR. É uma questão que diz respeito a uma PLR que é parte de um modelo de gestão que pode afundar a empresa porque desconsidera a parte mais importante para poder manter os serviços que são os seus trabalhadores. E por último, eu queria aqui dizer o seguinte, em relação à PPP, gente, os riscos não é só a transferência para a empresa privada. Por que se faz PPP? É a casa do Rio Manso. PPP aqui para poder ampliar a vazão de água na região norte de Minas, que é completamente desnecessário. Os técnicos da Copasa estão nos dizendo o seguinte, a vazão que tem lá dá conta no mínimo até 2020. Mas por que está fazendo? Sabe por quê? Por que está fazendo a PPP? Porque é uma forma de cobrar a tarifa dos consumidores. Então a PPP é também não só uma transferência daquilo que o Estado deveria fazer para a iniciativa privada, mas também uma brutal transferência de renda dos consumidores para essas empresas privadas através de tarifas absurdas. E você vê uma empresa igual a Copasa, na audiência pública, disse, olha, eu não quero fazer PPP, mesmo tendo um lucro de 15% ao ano, eu não quero fazer porque eu acho que eu não vou conseguir ter a tarifa. Mas para a empresa privada consegue. Então tem uma junção também da agência reguladora que trata a questão do serviço, de uma parceria com a empresa privada para poder escochar os consumidores e garantir lucros abusivos para a empresa privada. E a ANEEL também, nós temos que fazer crítica à agência reguladora, gente. A ANEEL também tem um modelo regulatório que não serve aos trabalhadores, porque não protege os trabalhadores, era para entrar na gestão da empresa e ver que terceirização não garante qualidade, tá certo? Tem um modelo que não interessa os consumidores, porque não faz a tarifa de energia baixar para os consumidores, então é preciso também pensar um outro modelo de regulação, que atenda os consumidores e que atenda os trabalhadores, que tenha tarifa baixa e serviço com qualidade. Por último, eu gostaria de fazer um convite para os deputados, nós viemos até aqui nessa casa, mas sabendo que nós temos um grande ato unificado pela frente. Gostaríamos de contar com a presença dos parlamentares nesse ato nosso unificado, porque eu acho que a gente precisa tanto vir para cá, ter mais espaços, inclusive, para discutir coisas substanciais nos projetos de leis que são aprovados, mas é preciso, em especial, eu sei que do meu partido não vai faltar, porque ele acredita e ele aposta na solução dos conflitos e está sempre do lado dos trabalhadores. Quero fazer um convite aos parlamentares do nosso partido para poder estar presente no ato unificado que nós vamos fazer com todos os trabalhadores da CEMIG que estão em greve. E por último, prestar, a data nós vamos ter que definir, porque infelizmente, Rogério, é um Big Brother tão grande da CEMIG, tudo é filmado, tá certo? Assim, gasta-se dinheiro, não por segurança e saúde do trabalhador, mas para poder proteger o patrimônio, como se nós não defendesse essa empresa. Se não fosse nossa, a empresa já estaria privatizada, já estaria desmembrada completamente. E prestar uma homenagem aos velhos guerreiros de sempre, que vieram nessa audiência pública e que mostraram aqui que, independente do sindicato, eles apostam nessa luta e também com uma grande expectativa, esperança que a Assembleia Legislativa, essa casa, possa fazer interlocução de um conflito na maior empresa de Minas Gerais, a que mais dá lucro, a que mais dá ICMS para esse Estado. Uma grande homenagem a vocês, que são guerreiros.